Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. O Bolsonaro recebeu duas notícias, uma boa, e vem lá de São Paulo, o Tarcísio, olha, é surreal o argumento que ele usou para anistiar o Bolsonaro. Tenha santa paciência, quem comete crime tem que ser punido. A anistia, em algumas situações muito específicas, pode até falar, não, é realmente aqui, mas não dá. E assim, o argumento utilizado é inacreditável. E a notícia ruim é que um ex-aliado deu uma entrevista onde aprova a indicação de Flávio Dino ao STF. Flávio Dino, que é aí, digamos, um dos maiores, se não maior inimigo dos bolsonaristas. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, né? Dê uma força para nós, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Vai que não gosta, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos falar aqui do governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, que é do União Brasil. E assim, ele é um ex-aliado de Bolsonaro? Em alguma medida, sim. Tem gente que às vezes vai até discordar, achar que ele ainda é bolsonarista. Mas vamos lembrar que em 2022, na eleição agora em que o Caiado foi reeleito, o Bolsonaro teve candidato lá, que foi o Major Vitor Hugo. Esse aqui um puxa-saco, era deputado lá, que é inacreditável, né? E aí o Major Vitor Hugo ficou em terceiro lugar com menos de 15% dos votos válidos. O Ronaldo Caiado teve mais de 51 e foi reeleito governador lá no primeiro turno. Então, repito, Bolsonaro não apoiou o Caiado agora em 2022. Então, assim, é bom a gente destacar isso. Pelo contrário, não apenas não apoiou, como lançou candidato que estava lá querendo derrotar o Caiado, mas não foi bem sucedido. E aí o Caiado foi entrevistado... E outro parênteses. Durante a pandemia, o Caiado, que é médico, ele até disse na entrevista ao Reinaldo Azevedo, que eu assisti inclusive, que ele foi, não sei se, não chequei essa informação, mas ele disse lá para o Reinaldo não o desmentiu, que ele foi o primeiro governador a, né, assim que percebeu a gravidade da situação, a colocar em prática lá medidas de isolamento social. Ele chegou a contar na entrevista que quando colocou lá as medidas que passa um pouco, tinha manifestantes na porta do palácio, lá no estado de Goiás, e aí o que está acontecendo? Tinha bolsonaristas lá protestando contra ele, porque ele estava tentando fazer o certo na pandemia, e aí ele foi lá na porta lá e, enfim, vai cada um para sua casa aí, não tem esse negócio não, tem que ter o isolamento para a gente ganhar tempo, né, estruturar os hospitais, tomar as medidas corretas. Ele explicou, então, durante a pandemia, o Caiado fez a coisa certa, inclusive os bolsonaristas o criticaram muito, por conta da atuação dele ao lado da ciência e não do negacionismo, como foi aí o caso de Bolsonaro e o clã. E aí, na entrevista ao Reinaldo Azevedo, que o Reinaldo Azevedo tem sido assim, um grande defensor do atual governo, e o Reinaldo entrevistou o Caiado, como tem entrevistado figuras da, vamos chamar, da chamada esquerda, da dita direita, centro-direita. Então o Reinaldo tem feito uma atuação de entrevistar pessoas aí de todos os lados, digamos assim. E na entrevista o Caiado disse que apoiaria o nome do Flávio Dino se ele fosse ainda senador. Ronaldo Caiado, que já foi senador. O Guga Noblar vai até publicar aqui um vídeo e escreveu o seguinte, eu vou mostrar o vídeo para vocês. Disse o Guga Noblar: olha o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, dizendo que aprova o nome de Flávio Dino para o Supremo. Disse ele, em termos de conhecimento, é um cidadão que tem estofo para estar no Supremo. Disse após revelar que votaria para aprová-lo se ainda fosse senador, e o Guga Noblar provoca no final aqui: não deixe seu amigo bolsonarista ver esse vídeo. Não deixa também ver esse meu aqui não. Mentira, deixa assim, isso aqui é o contrário, né? Tem que mostrar, e claro que o Guga faz isso aqui justamente para cutucar a turma a compartilhar cada vez mais o vídeo. Quem puder, compartilha isso aqui também. Vamos lá para o que disse Ronaldo Caiado na entrevista. Flávio Dino, eu convivi muito com ele. E você, por exemplo, você pode não concordar com as posições uma ou outra dele. Agora, em termos de conhecimento, em termos de cultura, tá certo? E de conteúdo, tá certo? É um cidadão que tem estofo para estar no Supremo, não tenha dúvida. Ele tem, mais do que tudo, essas credenciais. Gostar ou não gostar é uma coisa. Agora, você não pode, tá certo, desconhecer a inteligência das pessoas. Você não pode desmerecer, tá certo, a capacidade das pessoas. Intelectual, a formação, a inteligência das pessoas. Você não pode, Flávio.
É o que eu tenho falado sempre aqui. Olha, ninguém é obrigado a gostar 100% do que o Dino já falou, já fez, das suas ações enquanto governador, deputado federal. Inclusive, eles foram deputados na mesma época, o Caiado e o Flávio Dino. Então, o Caiado conhece muito de perto o Flávio Dino. Então, você pode discordar uma vez ou outra aqui e ali, faz parte. Agora, para o STF, né, você tem que ver o quê? Os requisitos. E o Flávio Dino atende a todos. Por isso é que o Caiado aqui disse que, enfim, se fosse senador, votaria favoravelmente sim. Agora, imaginam como é que ficaram os bolsonaristas vendo isso aqui. Lembrando que eles seguem na campanha aí para tentar fazer com que o Dino seja derrotado lá, algo que eu duvido que aconteça. E se acontecer, vai ser a primeira vez desde a redemocratização. E outro ponto que eu quero destacar dessa entrevista é o que eu falo sempre aqui no canal. Independente se você é de esquerda ou direita, tem que pensar no povo. E o Caiado conta que, tempos atrás, aí, ele ligou para o Camilo Santana, que é atual ministro da Educação do PT, que era governador do Ceará, ligou lá e pedindo ajuda para o Camilo Santana ajudá-lo a implementar o modelo bem-sucedido na educação pública, que lá no Ceará é referência, já não é mérito do Camilo. Você vem de um trabalho que começou lá atrás, né, com a questão até da administração pública na gestão Tasso Gereissati, depois Ciro Gomes, e veio, né, uma coisa que vem há anos se aprimorando, aí passa pelo Cid Gomes, com o Camilo Santana. Então todo mundo deu a sua cota de contribuição e a coisa virou referência. E o Caiado falou, liguei, porque aquilo que está dando certo eu queria trazer para o estado de Goiás. E outro detalhe importante, o Camilo Santana então ajudou, o Caiado reconhece isso. Então por que eu trago isso aqui, pessoal? Porque independente se você tem simpatia pela esquerda ou direita, uma pessoa que está num cargo público, que foi eleito para ser um governador de um estado, seja ele qual for, tem que pensar no bem do povo, deixar essas briguinhas idiotas de lado. Ah, não, mas se o negócio está dando certo num estado governado pelo PT, eu não quero pedir ajuda, não. Ele fez certo em pedir ajuda. E o Camilo Santana fez bem em ajudar. Porque o Camilo podia pensar assim, ah, não, mas o Caiado estava aí, né, é de direita, é de centro-direita, sei lá também, não vou ajudar não. Não, você tem que pensar no povo. Então os dois, Caiado e Camilo Santana, estão de parabéns. Por conta disso que eu particularmente nem sabia. Então fica aqui, né, esse registro. A gente critica muito aqui no canal, né, enfim, escancara a hipocrisia de muita gente, mas quando tem que elogiar, tô aqui agora, elogiando alguém do União Brasil e alguém do PT. Então que os dois fizeram a coisa certa em benefício do povo. Pessoal, agora quem não fez a coisa certa é o Tarcísio. Vamos falar aqui, né, de algo lamentável, porque tempo atrás eu até expliquei aqui que o Bolsonaro foi multado porque desrespeitou a lei. Quem desrespeita a lei sofre multa. Se você andar acima da velocidade, um radar ou um guarda te pegar ali, você vai ser multado. Se andar sem cinto de segurança, você é multado. A lei mandava você usar máscara em espaço lá que o Bolsonaro não usou. E aí foi multado como outras tantas pessoas no estado de São Paulo. E aí, né, votaram a favor, né, da anistia. Aí tiveram um questionamento na justiça. Vamos ler aqui agora o que o Globo vai dizer. Que o governador de São Paulo, Tarcísio, defendeu ao STF o projeto de lei que concedeu anistia fiscal a todos que foram multados por descumprimento das medidas sanitárias impostas durante a pandemia. Em ofício encaminhado à corte, o governador afirmou que a medida, vejam só, a anistia que será dada aos que receberam a multa. Diz ele que ela agiliza a recuperação fiscal do Estado e que a manutenção das sanções após o final do estado de emergência sobrecarregaria a estrutura administrativa de sua gestão. Abre aspas para ele. Não se pode desprezar que, uma vez cessada a situação emergencial que justificou sua imposição, os custos inerentes à persecução dessas multas podem sobrepujar os benefícios sociais decorrentes da possível arrecadação. De certo, a insistência na cobrança de tais multas, a par de sobrecarregar a estrutura administrativa dos órgãos estaduais responsáveis pela cobrança, agravaria os efeitos econômicos da pandemia. Só pode estar de sacanagem. Bom, se for para pensar assim, porque o pensamento é o quê? Ah, não, mas é porque para multar tem lá que, enfim, toda uma estrutura utilizada, aí o fulano recorre, e você tem que ir lá e fazer todo um trâmite, isso gasta tempo, e tempo é dinheiro, então não compensa. Então, se for usar essa lógica, que tal o governo Tarcísio anistiar os vendedores ambulantes que foram e são multados por venderem algo para terem o que comer no fim do dia, né? Em que eles não tendo oportunidade de trabalhar com carteira assinada, de estar num local digno, às vezes vão lá, monta a barraquinha, vai vender lá para ganhar 50 conto no final do dia, aí chega a polícia e prende tudo e multa,
Vai ter anistia para eles também, ô governador? Ou isso aqui só vale porque o Bolsonaro foi um dos multados na pandemia e as multas somadas aqui dão na casa aí de R$1 milhão para o Bolsonaro? Né? Alguns partidos, o PT, PV e PCdoB, acionaram então o STF e na petição inicial os partidos alegaram que o cancelamento das multas afronta o direito à saúde, além de premiar os violadores das regras sanitárias. O ministro Fux acatou o processo e solicitou informações do governador e da Assembleia, e aí as informações foram essas. Então, assim, aí o Globo chegou a fazer um levantamento aqui, são cerca de 10 mil autuações, e aí o Estado, aprovando essa lei, deixou de arrecadar 72,1 milhões de reais, até o valor também aqui, isso tudo é questionado pelo PT. Segundo a sigla, a renúncia desta arrecadação deveria ter sido acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro que não teria sido realizado pela gestão paulista. Então, assim, o que interessa nessas multas, obviamente, né, além da questão do valor arrecadado, mas vão arrecadar 72, vão gastar quanto? Vão gastar, supondo, 50 milhões, sobra 22. Olha, além da questão financeira, tem, olha, um recado que você passa para a sociedade, um recado aqui é muito ruim, do tipo, olha, pode aprontar, se tiver outra pandemia aí, ninguém precisa respeitar não. Porque quem desrespeita é multado, depois vão lá e anistia. Então é o recado que passa, o da impunidade escancarada. Pessoal, fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.